então, nós vamos iniciar mais um dos nossos estudos baseados no estudo sistematizado da doutrina espírita, oferecido pela Federação Espírita Brasileira. E antes de começarmos, vamos aqui a nossa prece de abertura, a nossa harmonização, e convido então a todos, todos nós a entrarmos em sintonia com o plano espiritual, agradecendo o amparo que os amigos nos dão, orientando-nos no nosso raciocínio, nesse nosso aprendizado, e principalmente por essa grande oportunidade, por estarmos aqui hoje discutindo temas tão relevantes sobre o nosso futuro espiritual e também sobre a nossa trajetória aqui no mundo físico. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, por todos os ensinamentos que nos chegaram e que possamos juntos desenvolvê-lo da melhor forma a nos proporcionar mais conhecimentos a respeito da vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, boa tarde, Clube da Luluzinha hoje, Então, se vocês quiserem que eu saia para vocês ficarem à vontade, não tem problema. Não quero constranger o papo das meninas, mas se vocês estiverem dispostas a ficar comigo aqui, então a gente fica junto, não tem problema. Nós vamos entrar hoje no programa fundamental do estudo sistematizado, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós vamos entrar agora num novo roteiro, já começando esse primeiro módulo, fui privilegiado de ser escalado logo nesse primeiro. O módulo que é dividido em várias partes. A gente lembra sempre que o estudo sistematizado tem por objetivo concentrar os temas para facilitar o aprendizado inicial daqueles que chegam na doutrina espírita, e após esse início é necessário, nós sabemos, um maior aprofundamento através do estudo de outras obras completas da codificação, obras de outros autores espirituais e também estudiosos encarnados que trazem para nós muitas informações sobre todos os aspectos que envolvem a nossa existência. Como diz Kardec para nós, o Espiritismo trata da origem, do destino e da comunicação que existe entre os dois mundos. Então, por isso, nós temos muita coisa para aprender. E o estudo sistematizado, ele vem como um contato inicial para facilitar esse entendimento. Então, aqui nós vamos tratar de módulos que tratam, por exemplo, são 11 módulos, a vida no mundo espiritual, fluidos e perispírito, o fenômeno da intercomunicação mediúnica, dos médiums, da prática mediúnica, obsessão e desobsessão, fenômenos de emancipação da alma, evolução do pensamento religioso, movimento espírita e unificação, que seria na versão 9. Então falaremos desses 9 módulos no decorrer do nosso trabalho. Hoje nós falaremos da primeira parte desse módulo, do roteiro 1, que diz respeito à vida no mundo espiritual. Falaremos sobre o fenômeno da morte, que é um tema que, na verdade, ele é um grande tabu na nossa sociedade, como em muitas outras sociedades. A gente fala em sociedade não apenas restritas ao nosso país, mas a gente fala sobre a sociedade planetária, porque todas as religiões trazem uma abordagem do mundo espiritual. E quando nós falamos em religião, é importante nós citarmos que é a instituição maior, não importa qual linha de raciocínio ela siga, que traz para todos aqueles que seguem essas escolas informações sobre o mundo espiritual. Então não existe nenhuma filosofia que não tenha uma temática espiritualista que aborde esse tema, até porque as nossas ciências hoje, sejam elas ligadas às leis da natureza, sejam elas filosóficas, elas estão bastante preocupadas com a realidade do nosso mundo atual. Então falar daquilo que transcende o mundo físico é algo que essas ciências não se preocupam, exatamente por não terem material concreto para poder basear, sustentar as suas bases. Então as religiões têm esse papel, e elas se baseiam, como nós sabemos, em literaturas, em livros que são considerados livros místicos, livros sagrados, livros resultantes de pesquisas, cada uma apresentando um aspecto do mundo espiritual.
Então, sabemos que no mundo espiritual, dentro das religiões tradicionais do Ocidente, nós temos aqui o céu, o inferno, o purgatório para algumas. Do mundo espiritual, lá do outro lado do Oriente, nós temos Shangri-La, nós temos tantos outros nomes, né? Cada religião tem o seu nome específico para falar de um local onde existe a felicidade suprema ou existe a tortura suprema. Aqui também no Ocidente nós temos a doutrina espírita, que fala sobre a origem dos espíritos, que trata desde aqui do plano espiritual superior, onde os espíritos são felizes, desde o plano espiritual inferior, onde são aqueles que estão em processo de aperfeiçoamento e sofrem muito em virtude da inferioridade e do apego à matéria que trazem. Então todas elas falando sobre o mundo espiritual, mas nós percebemos que são poucas aquelas que falam sobre a morte. Ou seja, tem um ditado popular que diz assim, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então falar de morte é um grande tabu para a nossa sociedade. Todo mundo tem medo, né? Vai que a gente fala sobre esse tema e acontece alguma coisa na minha família. Então nós já pensamos na perda, nós já pensamos na separação, pensamos em todo o sofrimento que isso acarreta. Então falar sobre esse tema, nós não temos esse problema, né? Nós temos esse grande problema. A Silvia colocou: pior é que alguns colocam como temeridade, né, pecado, exatamente porque é algo que assusta. A ideia da morte, ela está ligada sempre à dor, ao sofrimento, está ligada ao escuro, ao preto, ao misterioso, está ligado àquilo em que a alma se perde para sempre, em que não existe mais possibilidade de nós voltarmos a ter contato com essa alma. Por isso, então, ninguém gosta de falar desse tema. Havia um programa há muito tempo na televisão, passava principalmente na década de 80, chamado Os Últimos Tabus. Então se falava sobre sexualidade, se falava sobre comportamentos na sociedade, no que dizia respeito às suas práticas comuns, à sua alimentação. Também falava sobre morte. Aí mostrava aqueles grupos ou aquelas seitas que faziam rituais em cemitérios, que faziam rituais, como acontece na Índia, por exemplo, cremando os corpos na beira do rio Ganges, né, que é um rio sagrado. Outros que mumificavam, outros que esperavam o corpo deteriorar e colocavam à vontade para que as aves comessem. Então cada sociedade mostrava o seu aspecto. Então o fato do programa se chamar Os Últimos Tabus, ou seja, um tema que a sociedade não gosta de falar, ela procura sempre desviar, sempre fugir desse contexto, é exatamente o que traz para nós o grande mistério a respeito do mundo espiritual. Se nós temos medo de falar sobre a morte, consequentemente, nós teremos dificuldade para entender o retorno do espírito ao plano espiritual. Chanri colocou, diz o Papa, que a igreja já não acredita no inferno literal, né, fora do tema, mas de hoje. Não, isso aí eu até postei isso no Facebook, Chanri, depois dá uma procuradinha lá. Isso aí foi um jornalístico, né, uma publicação jornalística que fazia de uma forma irônica várias passagens que a igreja acreditava durante tanto tempo e depois não acreditava. Então dá uma lidinha naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu coloquei no Facebook, que vocês vão ver um artigo que falava sobre isso, e principalmente a manifestação do próprio Vaticano a respeito de palavras que foram atribuídas ao Papa. Então, se nós quisermos ver alguma coisa, vamos ver a origem. Então nós temos assim, jornal Os Curiosos, né? Então, se você quer ver alguma coisa, você tem que ver em jornais, em revistas que são sérias, em jornais que são sérios, porque do contrário a fonte é absolutamente duvidosa. E a gente pode perceber que essas publicações sempre têm origem num site que a gente nunca ouviu falar. Você não vê uma revista Veja, uma revista Isto É, um jornal como o Globo, o Estado de São Paulo, a Rede Globo, ou outro canal de televisão falando sobre isso. A gente sempre ouve uma instituição que nunca foi ouvida por ninguém trazendo esses fatos. Sendo assim, a gente sempre tem que desconfiar dessa origem, né? Então, a princípio, conforme o próprio Vaticano se manifestou, a Igreja ainda traz como um fato a origem, o destino dos espíritos para o inferno, para o purgatório, para o céu, né, conforme existe nas bases dogmáticas dessa instituição, né? Então, quando nós falamos sobre morte, o que significa exatamente a morte para todos nós? Tirando essa parte mística, essa parte de crenças, de crendices e tudo mais, ela nada mais é do que um fenômeno fisiológico. Abordando rapidamente, para a gente não perder muito tempo, o nosso organismo ele é uma máquina, né, que funciona com um fluido vital, que a ciência ainda não conseguiu descobrir,
né? Tanto é assim que não se consegue recriar uma célula, né? Você não consegue do nada criar uma célula. Tem até uma anedota, né? Uma piada interessante, em que um grupo de cientistas conseguiram fazer uma clonagem de uma célula. E aí então eles convocaram uma conferência com Deus. Se apresentaram todos garbosos, com suas roupas, com seus instrumentos portáteis e tudo mais, e falou: Deus, estamos aqui para propor, para avisar que nós não precisamos mais de você, ou do Senhor, ou de Vossa Excelência, como queiram. E aí Deus perguntou, curioso: mas por que vocês não precisam? Porque nós não precisamos mais, né? Porque já que conseguimos recriar a nossa própria célula. Ou seja, eles partiram de uma célula viva, fizeram alguns experimentos e conseguiram modificar essa célula, criando um novo padrão celular a partir daquela. E Deus disse assim: então vou propor um desafio. Se vocês conseguirem recriar uma outra célula, ou criar uma outra célula, eu nunca mais incomodo vocês. E os cientistas então fizeram aquela rodinha, começaram a conversar, a confabular, e depois voltaram, e então o porta-voz disse assim: combinado, nós vamos então recriar uma célula e voltaremos aqui para dizer, né, o que nós fizemos. Viraram as costas e saíram. E aí Deus chamou assim: peraí, volta. Vocês vão criar uma célula a partir de vocês, essa que vocês estão levando é minha. Né? Então, e aí os cientistas ficaram com aquela cara de ué, né? Aquela cara de Mona Lisa espantada. Então por quê? Porque a ciência hoje não conseguiu até agora descobrir, né, o que exatamente move a vida. O que eles conseguem é manipular aquilo que existe vida, né, os tecidos, as células, os micro-organismos. Então, na verdade, a nossa célula funciona, o nosso corpo funciona a partir desse fluido vital, e a partir dele, então, nós temos, né, tudo aquilo que é vida. E a vida, então, ela se alimenta, ela se desenvolve e ela se reproduz. E essas células formam, então, os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e isso é a base de qualquer aula de anatomia que nós encontramos nas aulas de ciências, né, ou das nossas ciências biológicas. Então, nosso organismo funciona dessa forma. Há a necessidade de nós oferecermos oxigênio, né, os gases que são necessários para as nossas células, assim como também os componentes para que ela possa se desenvolver, né, como são o caso dos sais, o caso das proteínas, o caso da glicose, de tudo aquilo que compõe a nossa alimentação. Sem isso, os nossos elementos orgânicos acabam então morrendo por falta de substâncias vitais para eles. Então, se por acaso acontece alguma coisa no nosso organismo e parte desse organismo, partes vitais, param de funcionar, nós temos o quê? Dois processos importantes. Primeiro, que nós temos o nosso cérebro, que é o nosso centro nervoso, e nós temos o nosso coração, que é a nossa bomba, que faz com que o sangue circule pelo nosso organismo. Então é necessário que o sangue tenha todos os nutrientes e todos os gases para que todas as células do nosso organismo, sem exceção, se alimentem. Se acontecer alguma coisa em que o nosso organismo e que o nosso coração pare de bombear, esse sangue então para de circular pelo nosso corpo e consequentemente há a morte das células. Se acontece alguma coisa no nosso sistema nervoso central, especialmente no nosso cérebro, em alguma parte vital, em que ele pare de comandar, de enviar os comandos vitais para o nosso organismo, nós também pararemos de produzir as substâncias, de nos reproduzirmos e tudo mais. Então, coração e cérebro são os pontos principais do nosso corpo. Eu me recordo que uma vez eu tive um sonho interessante, dois sonhos na verdade, em que eu estava morrendo. Aí todo mundo vai dizer assim: cruz credo. Não, foi curioso, foi interessante. E aí então, nesse sonho, no primeiro eu me encontrava em frente a um caixa eletrônico, não me recordo de que agência era, não vou fazer o merchandising no meu sonho, mas parecia Banco Itaú, né? E de repente eu percebi que alguém estava assaltando aquele caixa eletrônico e me deu um tiro, né? Um tiro com uma... Isso faz anos já. Já passou o período de cuidado, já de carência, Silvia. E aí então eu levei um tiro em frente a esse caixa eletrônico. E aí então eu comecei, não senti dor na hora, mas eu comecei a sentir assim, uma certa tontura, a vista começou a escurecer, comecei a perder um pouco dos sentidos, e aí então eu acordei. E numa outra vez eu estava andando de moto, coisa que eu nunca fiz na vida, e aí então eu levei um tombo de moto. E aí eu saí cambaleando em direção ao guarda-reio de uma estrada, que era uma curva, meio cambaleando, também sentindo um pouco de tontura, um pouco de sonolência, não sentia dor, até que eu cheguei próximo a ela e caí desmaiado e acordei de novo.
E esse acordar significa então que provavelmente era o desfecho dessa... Não sei não, Rô, de repente foi algum filme que eu vi, alguma coisa, né? E primeiro eu vejo muito o que acontece aqui à minha volta, né? Se por acaso fugiu da realidade, a gente procura explorar campos mais profundos, né? Mas a princípio deve ser alguma coisa de momento. Mas o interessante é que a sensação de morte é exatamente essa. Nós vemos o nosso corpo que funciona perfeitamente, circulando sangue, levando oxigênio, nutrientes, sais, todos os componentes bioquímicos para todas as células. De repente ele não consegue fazer mais isso. E por causa de uma lesão nos órgãos principais que nós possuímos, o nosso corpo para de funcionar. Consequentemente, a gente perde a consciência gradualmente, né, ou subitamente, dependendo do trauma que se tem, e então você adormece e a coisa acontece. Né, como a gente vai ver aqui no nosso estudo, Kardec lembra sempre que, de ordinário, ou seja, normalmente, a alma se desprende, o último suspiro se dá no momento em que nós nos encontramos inconscientes. Então, na verdade, tirando a dor que nos leva a esse momento derradeiro, né, que pode ser de uma doença, pode ser de um acidente, todo mundo tem esse medo de sofrer. Todo mundo diz assim, né? Nossa, se eu tiver que morrer, eu gostaria de morrer dormindo, porque assim eu não vou sentir nada. Né? Então é o desejo que todo mundo tem, porque você não se imagina num hospital sofrendo durante tanto tempo, ou sofrendo algum acidente que possa provocar alguma dor e tudo mais. Então todo mundo teme a dor. Então, na verdade, o processo de morte ele é muito mais temeroso, não apenas por aquilo que vem após, ou seja, você passa por um portal e fica aquele medo, o que existe depois desse portal? Como também o que te leva até esse portal, quais são as patologias, quais são os traumas, quais são as condições que te levam até lá. E é isso que provoca em nós muito medo. Além, naturalmente, né, do próprio medo em si, né, de perdermos tudo aquilo que nós temos, de que nós construímos, os familiares, os entes queridos. Então, na verdade, quando nós falamos sobre perda de entes queridos, referindo-se a nós temos que lembrar que os espíritos também perdem os seus entes queridos. No sentido de se separar temporariamente, de não ter mais contato com ele, de não poder mais interagir. Porque nós vamos dizer assim, mas você como espírita, você pode visitar a sua casa e reencontrar os seus amigos. Sim, pode, só que na verdade você não interage com eles. Eles não percebem a sua presença, você não pode contar aquilo que acontece, porque regularmente, normalmente ninguém percebe. Então, na verdade, perda, todos perdem. Aqueles que ficam e aqueles que vão. Então, tudo isso influencia nesse medo que nós temos de vivermos essa experiência. Então, organicamente acontece isso. No momento em que os nossos corpos, né, ou os nossos órgãos vitais, como o coração e como o cérebro, param de funcionar, se por acaso o rim para de funcionar, acontece a falta de filtração, consequentemente existe ali a circulação de toxinas no nosso organismo que vão matando as células do nosso cérebro, células nervosas que são mais sensíveis. Se por acaso eu tenho um problema cardíaco, um problema no coração, como por exemplo um enfisema pulmonar ou qualquer tipo de doença que eu tenha no pulmão, eu não consigo mais absorver oxigênio, consequentemente eu não levo mais oxigênio para as minhas células e elas acabam morrendo também. Né? Então, por isso, pessoal, vamos lá, atenção aqui ao estudo. Então, por isso, é importante a gente pensar que o nosso corpo ele funciona adequadamente, regularmente, e funciona dentro, né, de um padrão. Se por acaso acontece desse padrão se desequilibrar, e se por acaso acontece um padrão diferente do normal, nós sofremos então as consequências biológicas desse fenômeno. E nós, como espíritos que somos, que usamos essa máquina, também passamos por um processo de transformação, quando essa máquina para de funcionar. Isso significa que nós nada mais somos do que os viajantes, né, de uma máquina, ou os motoristas de uma máquina, os condutores de uma máquina. Quando essa máquina para de funcionar, nós abrimos a porta, desembarcamos, e essa máquina então fica e o motorista continua a sua trajetória. Então, essa é a ideia básica do fenômeno da morte na visão biológica. Agora, quando a gente fala da visão espiritual, essa já é um outro processo, porque envolve o indivíduo, e envolvendo o indivíduo nós temos sentimentos, pensamentos, valores, ideias, desejos, sonhos, tudo isso envolvendo. Então aí nós vemos a maior complexidade nesse processo. Rapidamente, para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre o fenômeno da morte, Kardec nos deu uma oportunidade interessante de estudarmos sobre tudo isso no livro O Céu e o Inferno. E o que ele escreveu naquela época ele é muito atual.
né, porque talvez tenha sido a pesquisa mais profunda ou mais completa que nós temos até agora, e de tudo aquilo que já foi publicado sobre a vida no mundo espiritual, ou sobre a morte propriamente dita, nós temos vários espíritos que relatam para nós, né, pode sim, a gente sempre está fazendo a revisão, viu, de Oliveira? Sempre fazendo uma revisão de todo o estudo, aí é só você depois continuar participando, que os estudos aqui sempre, acabou um, começa de novo, e assim vai fazendo, né, um retorno, né? Então, todos os livros que nós temos hoje, livros de André Luiz, livros de Manuel Filomeno de Miranda, e outros autores, né, as próprias pesquisas de Kardec, trazem para nós algumas informações específicas sobre alguns indivíduos. André Luiz fala, por exemplo, sobre Dimas, que era um espírito equilibrado, um espírito bom, e traz detalhadamente o seu processo de desencarnação, quais foram as sensações, o trabalho que os espíritos tiveram, os espíritos que estavam ali próximos, recepcionando no momento da desencarnação. Ele conta isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Como ele conta também em outra obra, né, um espírito muito apegado à matéria, que estava sofrendo um efeito sistêmico, né, que estava o levando ao desencarne. E esse espírito estava sofrendo muito e não queria desencarnar. Deu muito trabalho aos espíritos para esse processo. Mostra uma outra característica de espírito. Nós temos o espírito Frederico Figner, o irmão Jacó, no livro Voltei, que também traz características da sua desencarnação. Então nós temos vários autores espirituais ou vários depoimentos de espíritos que vêm trazer o seu depoimento pessoal particular de como foi a sua desencarnação. Mas isso não pode ser generalizado, exatamente porque vai ao infinito. Assim como hoje nós temos cada um a sua própria personalidade, temos hoje, por exemplo, algumas afinidades a respeito de ideias, de cultura, de culinária, de roupas, de local de viver. Cada um tem sua própria preferência. E exatamente porque existe essa diversificação, essa grande diversidade de personalidade, cada personalidade, cada gosto, cada modo de viver determinará, da mesma forma, um modo de desencarnar. Então nós podemos pegar dois grandes espíritas, cada um vai ter o seu jeito de desencarnar. Né? Eles podem ter equilíbrio, eles podem ter tranquilidade, mas cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter suas lembranças, suas sensações. Nós podemos pegar dois sacerdotes da Igreja Católica, por exemplo, cada um vai ter seu próprio desencarne. Nós podemos pegar dois ateus, cada um vai ter seu próprio desencarne. Não importa o que grupo nós peguemos como exemplo, cada um vai ter a sua particularidade. Não tem como. N. de Oliveira colocou para nós, tem gente que relata, momentos antes de desencarnar, a perda das sensações em partes do corpo. Ele cede a perda do fluido vital. Na verdade é o sistema nervoso que começa a reagir, né? Porque, como eu falei para vocês, o nosso organismo é uma máquina. Dependendo da forma ou do que acontece, você começa a perder os sentidos, você começa a ter adormecimento. Tem pessoas que perdem a consciência quase que no último suspiro, tem pessoas que ficam inconscientes e meses depois desencarnam, né? Então é muito variado, não dá pra gente dizer exatamente por que isso aconteceu, sem saber exatamente o que doença ela teve ou qualquer coisa assim, né? Então cada situação é muito particular, cada um de nós teremos uma situação específica. Eu vou fazer aqui uma leitura meio rápida então dessa passagem de Kardec. Como eu falei para vocês, ele faz uma abordagem aqui genérica sobre várias situações, e nós podemos então ter um pouco de compreensão do que acontece genericamente, desde aquelas pessoas que têm uma morte natural, né, ou a gente muda, né, essa ideia da morte natural e entra na parte da desencarnação natural, né, ou vamos falar de morte porque é o corpo que morre, né, o corpo que para de funcionar. Então a morte natural é aquela pessoa que tem uma doença degenerativa e ela vai então gradualmente, né, sofrendo os efeitos dessa doença, que vai afetando o seu organismo, o funcionamento dos órgãos, até afetar aquilo que é o órgão vital, principalmente o nosso cérebro, né? Então, até que haja realmente a parada total das funções do seu organismo. Então essa é a morte natural. Mas nós temos também as mortes súbitas, que são aquelas motivadas por trauma, por violência, por um suicídio, por uma parada cardíaca. Então é algo que acontece repentinamente. E esse tipo de morte do corpo físico também afeta o espírito encarnado, né, exatamente ou pelo tempo que ele demora para poder se desprender, ou pelo modo súbito como isso acontece.
né? Então nós temos ali várias situações. A Miriam lembrou aqui, né, tem um vídeo no YouTube com a morte de Dimas, mostrando através de uma animação o processo descrito no livro, bem interessante porque fala das dificuldades próprias de Dima ao longo do processo, né? Bem interessante sim, um curta-metragem que foi produzido, então ele também é bastante ilustrativo, baseado naquilo que André Luiz trouxe no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Boa tarde pessoal que chegou. Então vamos lá, nesse primeiro capítulo da segunda parte, Kardec chama de a passagem, né? A passagem, ela é uma expressão antiga. Porque hoje quando você fala assim, eu estou preocupado com a minha passagem. Passagem, você vai passar para onde? Então as pessoas não têm muita noção do que acontece. Então, antigamente, se falava sobre essa passagem para o mundo espiritual, essa passagem para o outro mundo, né? Então Kardec descreve para nós aqui em 15 tópicos pequenos a situação de cada espírito, né? Falando desde os aspectos morais, né? Como a Amizade lembrou aqui também, como das próprias causas da morte física, porque isso também vai influenciar, né? Então vamos lá para a gente poder compreender rapidamente, para não perdermos o nosso tempo. Eu estou acostumado com 1h30, já passou meia hora que a gente está aqui, eu não percebi ainda. Então vamos lá. A confiança na vida futura não afasta as apreensões da passagem desta vida para outra. Muitas pessoas não temem a morte em si. O que elas receiam é o momento da transição. Sofre-se ou não nessa travessia. É isso que as inquieta, e o fato tem mais valor apenas porque dela ninguém pode escapar. Pode-se prescindir de uma viagem terrestre, mas nesse caso, tanto rico como pobres devem transpor a passagem, e se ela é dolorosa, nem a posição nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Ao ver a calma de certas mortes e as terríveis convulsões de agonia em algumas outras, pode-se já imaginar que as sensações experimentadas nesse momento não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem contará as impressões desse instante supremo? Sobre este ponto, a ciência e a religião permanecem mudas, que foi aquilo que a gente conversou. A ciência e a religião não podem falar daquilo que não sabem, das informações que não possuem. Por isso, então, pensam, olha, depois da morte pode ter vida, pode não ter vida, a filosofia fala uma coisa, a ciência fala outra, as religiões falam outra, mas da morte em si, apenas a medicina pode se pronunciar, ou a biomedicina, ou a biologia, falando do processo fisiológico orgânico, mas nunca faz a junção espírito e matéria. Nenhuma delas pode falar, porque não se pode comprovar a existência do espírito, porque na verdade é um elemento que para nós ainda é místico. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Pode sim, Márcio, fica à vontade, vai colocando aí que a gente vai trocando ideia, tá? Vamos lá. Tá. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra na vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ela pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que ele dá sobre a natureza da alma, seja pela narração daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. E aí a gente percebe, quando o Kardec fala sobre esse laço fluídico, várias expressões que são utilizadas tanto no meio espírita como fora dele. No caso, por exemplo, André Luiz, ele fala sobre um cordão luminoso. Nós temos hoje aqueles que estudam a projeciologia, né, que falam das viagens astrais, aqueles que experimentam essa técnica, experimentam esse fenômeno, falam de um cordão prateado. Né? Então Kardec também confirma, mostrando sempre que o espírito, onde quer que ele vá, estando vinculado ao seu corpo físico, terá então esse laço, que é exatamente o último ponto de contato entre o espírito e a matéria. Né? Valdo Vieira fala exatamente por causa da projeciologia, né? Porque independente do ramo que ele tenha utilizado, que ele tenha mudado, né? Ou que ele tenha desenvolvido, saindo do espiritismo, entrando na projeciologia, ele continua levando em consideração a ideia da alma e a ideia do desprendimento da alma. E, consequentemente, observando que é um fato comum entre todas, o espírito continua ligado ao seu corpo físico. Isso é importante da gente ressaltar.
né? Deixa eu ver aqui, a Shanri colocou: procede a pessoa para o desencarne e até reagir a um quadro grave por gostar muito da vida. Shanri, essa questão da prorrogação, nós temos alguns relatos de espíritos que conseguiram o que nós chamamos de moratória para cumprir alguma tarefa, cumprir alguma missão que possui, e para isso ele recebe assistência do plano espiritual. Mas por sua própria vontade, ele não tem como interromper o momento final. Ou seja, a morte, como um processo de transformação, de passagem, é uma viagem com hora marcada. E aqueles que estão embarcados, que têm o nome marcado na listinha de embarque, não podem fugir disso, a menos que alguém venha dizendo: olha, você pode desembarcar por enquanto, né? Então nós temos relatos a esse respeito, tanto antecipando existências, né? Kardec tem um relato interessante na Revista Espírita, em que ele tem contato com uma pessoa que é da Bélgica. E aí então essa pessoa fazia pesquisas também envolvendo o espiritismo, mas ele estava muito avançado naquilo que ele pesquisava, e se ele divulgasse aquilo poderia prejudicar o desenvolvimento do próprio espiritismo. E aí então Kardec, em contato depois com esse espírito após o seu desencarne, para saber exatamente do porquê do seu desencarne, o que aconteceu, ele falou: anteciparam o meu desencarne porque eu estava indo muito além do que era necessário para trazer esse esclarecimento às pessoas. Então Kardec teve contato com essa pessoa. Nós já tivemos outros depoimentos daqueles que estavam para desencarnar e conseguiram um adiamento temporário, naturalmente, né? De pouco tempo para poder cumprir uma determinada tarefa, mas depois voltaram àquilo que é normal. Mas nós, por nós mesmos, não temos como fugir disso. Pelo menos é isso que nós temos de informação sobre o mundo espiritual, né? No terceiro ponto, né? Deixa eu ver aqui. Tá. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato real. Somente a alma experimenta sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda essa desagregação da matéria repercute na alma, que isso recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, não o corpo. Este é apenas um instrumento da dor. A alma é a paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque ele não sentirá nada. A alma, por sua vez, dele estando separada, não recebe nenhuma impressão da desorganização desse corpo. Ela tem suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Esse parágrafo de Kardec é interessante, porque ele fala exatamente isso. Após o momento em que a alma se desprende do corpo, não apenas fluidicamente, mas também psicologicamente, mentalmente, porque eu posso estar desencarnado, mas o desejo que eu tenho de me encontrar preso ao meu corpo físico é tamanho que eu acabo sentindo, né, todos os efeitos que acontecem com esse corpo, como é o caso, por exemplo, da própria decomposição orgânica. São espíritos que relatam tamanho apego que eles tinham, que eles sentiam os vermes corroendo seus corpos. Então é uma sensação que para nós simplesmente vem na teoria, porque nós não podemos imaginar isso, né? Então é uma experiência relatada. E essa passagem de Kardec também traz uma referência direta aos casos de cremação, que nós já tratamos desse assunto, né? Quanto tempo deve aguardar o espírito, né? Com o espírito é obrigatório, a gente vai falar sobre isso já já. Kardec também aborda essa questão porque é a questão mais grave que tem dessa separação, tá? Ele vai explicar por que isso acontece também. Então, no processo de cremação, quanto tempo demora para o espírito se desprender? Se por acaso o espírito estiver vinculado ao seu corpo físico, ele sentirá o efeito da cremação, sentirá o efeito do fogo, né? No caso, por exemplo, se o espírito for sepultado junto com o seu corpo físico, ele vai sentir falta de ar, ele vai sentir a decomposição. Então temos várias situações a analisar, falando exatamente sobre isso, que se o espírito está desprendido, ele não sente, mas se ele estiver vinculado, ele sente. A pergunta é, quanto tempo ele demora para poder se desprender? Vamos em frente. O perispírito é o invólucro fluídico da alma, da qual não é separado nem antes nem após a morte, e com a qual forma, por assim dizer, apenas um, porquanto não se pode conceber um sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É do mesmo modo, por esse intermediário, que a alma age sobre o corpo e dele dirige os seus movimentos. O próximo capítulo a ser estudado
Nós temos ainda vários temas para falar sobre a questão da vida no mundo espiritual, mas o próximo capítulo fala sobre os fluidos e o perispírito, que aborda exatamente essa questão, né? E continua. Durante a vida, o fluido espiritual penetra o corpo e tal. Já vimos aqui. A extinção da vida orgânica, como a gente já falou, né? O que mantém a vida, o que acontece no nosso organismo para levar ao óbito do organismo, né? Quais são as partes fundamentais, que tipo de situações podem acarretar o desencarne, já falamos sobre isso. Então Kardec coloca: a extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pelo rompimento do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não restar mais um só átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está em relação com a soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Portanto, não é preciso ocultar que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que vamos examinar. Coloquemos inicialmente como princípio os 4 casos seguintes que só podem julgar como situações extremas, entre as quais existe um grande número de nuances. Então temos aqui, né, várias situações que Kardec vai colocar, mas não são situações fechadas. Podemos ter ali infinitos casos que se aproximam dessa realidade. E aí então o espírito pode viver experiências únicas relacionadas com uma situação, ou pode viver situações combinadas, unindo várias situações. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completamente realizado, a alma não sentiria absolutamente nada. Então, no momento em que o corpo físico morre, se houvesse uma desencarnação imediata, o espírito não sentiria nada mais, né, no seu corpo físico, porque ele já não tem mais nenhum ponto de contato. Então ele colocou: se no momento o desprendimento fosse completo, ele não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos está em toda a sua força, produz uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso, por exemplo, dos acidentes, é o caso do suicídio. Então eu estou dirigindo meu carro e estou completamente vinculado ao meu corpo físico. E de repente acontece um acidente e eu tenho então uma morte súbita, uma morte imediata. Há então aquele rompimento, e esse rompimento repercute sobre o espírito, que a gente vai ver em breve. 3. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas que que vivem uma doença degenerativa que vai gradualmente afetando o corpo físico até levá-lo ao óbito, seja na idade jovem, tenra, né, ou mesmo na idade mais avançada. Mas se há algo que produz essa separação gradualmente, que vá matando, entre aspas, o corpo físico até chegar no momento em que já não existe mais possibilidade de vida, então esses laços ficam muito fracos nesse final. 4. Se após a cessação completa da vida orgânica ainda existem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço seja inteiramente rompido. Aqui nós temos várias situações de tratamento do corpo físico, né? O que nós fazemos com os nossos cadáveres? Em cada situação, se há o vínculo do espírito a esse corpo físico, ele vai sentir então esses efeitos. Nós temos casos de pessoas que cometeram suicídio, que durante as suas autópsias relataram os cortes que sofriam, pessoas que eram sepultadas, pessoas que eram cremadas, né, pessoas que eram embalsamadas, cada um relatando a sua própria experiência por estar ainda vinculado, né? Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o espírito. E tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do seu desprendimento torna a passagem menos penosa. Enfim, se o desprendimento se realiza sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Última, na passagem para a vida corporal, né, Kardec já colocou aqui as 4, né? Tá, são 4 situações, já vimos aqui, né? Ou seja, o desapego, né?
Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de uma importância capital, o da perturbação. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem, no próximo estudo, falando sobre esse tema, que é o que acontece, a perturbação no plano espiritual, ou seja, o que o espírito sente ao acordar, né, no plano espiritual, ou sente ao adentrar no plano espiritual. Tá. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Ela está, por assim dizer, cataleptizada, né? Ou seja, cataleptizada. Isso, eu estou lendo e estou travando a língua aqui. Ou seja, vai sofrer ali o efeito da catalepsia, né? Cataleptizada. Isso, agora saiu. Então, o que é essa catalepsia? É aquela paralisia. O espírito se vê vivo, tem sensações, mas ele não consegue comandar o seu corpo perispiritual. Esse é o momento, né, que a sensação inicial que ele tem. E esses espíritos só sentem isso caso eles estejam acordados. Muitos espíritos relatam que acordaram no plano espiritual, mas eles não sentiram o momento da passagem. E aqueles que acordam no plano espiritual é porque adormeceram pelo efeito da própria passagem ou porque receberam assistência e acabaram caindo no adormecimento, né? De maneira que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro. Dizemos quase nunca, porque existem casos em que a alma pode ter consciência dele, assim como veremos dentro em pouco. E aí Kardec então traz para nós depois nas entrevistas vários casos em que espíritos estavam lúcidos no momento em que tudo aconteceu. Desde aqueles que eram decapitados, que eram os criminosos, até aqueles que sofreram um mal súbito e vieram desencarnar. A perturbação, portanto, pode ser considerada como um estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada. Ela varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como se o fizesse através de um nevoeiro. Pouco a pouco a sua visão vai aclareando, a memória retorna e a alma se reconhece. Esse despertar, porém, é bem diferente conforme os indivíduos. Para uns ele é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Para outros é pleno de terror e ansiedade e produz o efeito de um terrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porque geralmente a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes dele a alma sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressamo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento dependem da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para se desprender dos seus laços. Mas existem pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se faz por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se desprende da sua haste. É o caso das mortes calmas e dos pacíficos despertares. O estado moral da alma é a principal causa a fluir na maior ou na menor facilidade do desprendimento. Afinidade é o que você... Qual é o que você sente vivendo aqui no mundo físico? Né? Ou seja, você gosta de viver aqui? Quais são as coisas que te interessam? Quais são as sensações que importam? Então, vamos supor que todos nós aqui na sala agora recebêssemos um convite para mudar do Brasil e morar, vamos pensar primeiro, né, num lugar assim bem complicado. Vamos pensar assim que nós iríamos para qualquer país africano. Aí a gente diria assim, olha, eu não quero ir porque eu gosto do Brasil. Então a gente já começou a demonstrar que nós temos um certo apego, uma certa afinidade com o Brasil. Ou então eu vou dizer assim, olha, eu vou chamar vocês para viver num país, pode ser europeu, pode ser na América do Norte, depende da preferência de cada um de vocês, em que vocês terão uma vida muito agradável, uma vida muito confortável, com muito dinheiro. Vocês querem ir? Todo mundo vai dizer, eu quero, quer dizer, o apego acabou. Então, como o mundo espiritual para nós é ainda algo que é um mistério, ninguém tem consciência de qual é essa realidade que nós vamos encontrar, e todos nós queremos ficar aqui. Então, se eu tiver que ir para a África, eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou segurar no que eu puder, porque eu não quero embarcar nesse avião. Quando a morte chega para algumas pessoas, elas esperneiam, elas gritam, elas tentam se segurar, porque elas não querem ir para o mundo espiritual. Então é isso que denota para nós o nosso interesse.
Então aqui tem pessoas que eu gosto, tem o estilo de vida que eu gosto, tem as sensações que eu gosto. Então por que eu vou deixar tudo isso para poder viver num outro lugar? Então, dependendo do apego, imagine que eu sou uma pessoa que acaba de ganhar na Mega Sena. Vamos fazer de conta que eu sou uma daquelas pessoas que ganharam na Mega Sena da virada. Aí no dia seguinte bate alguém na minha porta e fala assim: olha, eu sou aqui do departamento de morte, eu vim te buscar. Eu falo: cara, mas eu acabei de ganhar na Mega Sena. Ele falou: você que sabe. Ou você vem arrastado ou você vem por boa vontade. Normalmente a gente vai arrastado. Exatamente porque essa ideia da morte para nós ela é muito assustadora. Então por isso que a gente fala, a afinidade é o gostar. É o apego, né? É o gostar, é o se sentir bem. Eu estou bem com a minha família, para que eu vou deixar minha família? Eu tenho meu trabalho, para que eu vou deixar meu trabalho? Então, quando o espírito chega naquele momento em que ele começa a sofrer as impressões de retorno ao mundo espiritual, ele começa então a se rebelar contra isso. Ele não deseja. Então, quanto maior a intensidade desse apego, maior o sofrimento que ele tem, porque o desencarne é inevitável. Daí então a grande importância que o Espiritismo tem hoje de mostrar para nós a realidade do mundo espiritual. Você pode não querer morrer porque naturalmente ninguém quer. Mas se isso acontecer, você vai encontrar isso, você vai estar preparado para isso e tudo mais. Né? Então essa ideia do céu, do inferno, é muito fantasiosa para a grande maioria das pessoas. Eu não sou bom o suficiente para ir para o céu e não sou mal para ir para o inferno, então eu prefiro ficar por aqui. Só que aí eu tenho que ir. Esse é o grande problema. Né? Então, esse é o apego que nós vamos, né? Ainda promete um enterro bonito, né, o Miriam? Olha, mas prometemos que quando você for, a gente vai deixar tudo em ordem para você aqui, né? Então esse é o grande problema. Então continua. O estado moral da alma, agora entra a questão que vocês perguntaram aí, né? O estado moral da alma é a principal causa a fluir na maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito depende diretamente da ligação do espírito à matéria. Essa ligação do espírito à matéria é o mundo material. Ninguém aqui é suficientemente desapegado. Né? A gente pensa assim, olha, imagina aquela mãe espírita, aquela mãe equilibrada, aquela mãe cheia de conhecimento, e de repente chega um momento de desencarnar, a primeira coisa que vem à mente dela são os filhos. Será que ela vai ter tanta dificuldade? Não, eu vou tranquilamente, meus filhos podem ficar aí que está tudo bem. É claro que não. Ela vai pensar assim de imediato: meus filhos, o que vai acontecer com eles? Isso já é o motivo dela ter o pensamento dela vinculado aqui ao mundo físico. Então ela vai voltar para o mundo espiritual sofrendo essa separação, que pode ser em maior ou menor intensidade. Alguns se apegam ao dinheiro, alguns se apegam aos vícios, alguns se apegam aos erros que cometeu. Eu sei que eu fiz muita coisa errada e que se acontecer de eu morrer eu vou para o inferno, então eu não quero ir. Cada um tem ali os seus motivos para ficar e todo mundo tem os seus motivos para ir. Só que a gente tem mais motivo para ficar do que para ir. Né? A Silvia lembrou que o apego pode ser material, espiritual, emocional, qualquer coisa. Todos nós o temos. Né? A Miriam colocou, né? Acho que sofremos mais na partida de alguém pelo que deixamos de dizer e fazer, né, do que pela saudade. Né? Conosco também não deve ser diferente a sensação de algo inacabado. Sim, todos nós sofremos esse efeito. Então aqui, a afinidade entre o corpo e o perispírito depende diretamente da ligação do espírito à matéria. Ela chega ao seu máximo no homem em que todas as preocupações se concentram na vida e nos prazeres materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada se identificou por antecipação com a vida espiritual. Visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau de depuração e de desmaterialização da alma, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil, mais ou menos penosa, agradável ou dolorosa. Isto sendo posto, ao mesmo tempo como teoria, é como resultado da observação. Falta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último instante. Então Kardec trouxe para nós até agora tudo aquilo que diz respeito às preocupações que o espírito tem antes de voltar para o mundo espiritual. Essas são as preocupações. Então eu posso... Imagina que eu sou aquela pessoa que é rica, tem aquele trabalho, é famoso, poderoso, fico mandando em todo mundo. Por que eu vou querer deixar meu trono? Ou então eu vivo uma situação que é prazerosa, onde eu tenho todas as baladas, todas as alegrias, todas as sensações. Para que eu vou deixar tudo isso para algo que eu não conheço, para algo que é misterioso? Porque essas pessoas, na verdade, se apegam porque não tem outra coisa em que acreditar após a morte. Se ela tivesse o mínimo de conhecimento, ela começaria a pensar numa forma diferente de usar. Né? Exato, né? O Treino para a Morte de Humberto de Campos fala sobre essa situação.
Agora vamos rapidamente aqui para a gente pegar nesses 10 minutos finais o que Kardec traz para nós sobre as formas da morte acontecer. Né? Então, como eu falei para vocês, cada tipo de morte traz para nós uma situação diferente. Até mesmo aquelas pessoas que desencarnam numa situação coletiva, como é o caso, por exemplo, de uma tragédia natural, um terremoto, um acidente aéreo, com qualquer coisa que nós tenhamos em mente no que diz respeito a tragédias coletivas, mesmo essas pessoas que desencarnam ao mesmo tempo, no mesmo local, na mesma situação, intimamente elas viverão experiências diferentes. Porque cada um pensa a respeito da vida material e a respeito da vida espiritual de forma completamente diferente. Até mesmo entre os espíritas. Se um centro espírita acontecesse uma tragédia e todos os espíritas desencarnassem, cada um teria uma experiência particular. Porque embora nós leiamos aquilo que chega para nós sobre o mundo espiritual, as ideias que eu vou produzindo, as imagens que vêm à minha mente é diferente da de vocês. É muito fácil, vamos fazer uma experiência rápida. Pensem em Deus. Tenho certeza que alguém pensou no velhinho de roupa branca barbudo sentado num trono. Tem gente que pensou naquela nuvem com cara de um velhinho. Tem gente que pensou num artista na televisão lá, como, né, que interpretou o papel de Deus. Cada um pensou em Deus de uma forma diferente. Outros pensaram como apenas uma luz, outros pensaram como uma montanha. Da mesma forma que nós imaginamos Deus, embora estudemos sobre Deus, falemos sobre Deus praticamente a nossa vida toda, rezamos o tempo todo, fizemos prece o tempo todo. Bom trabalho, Silvia. Fizemos prece o tempo todo. Todos nós temos uma imagem particular. Se eu falar para vocês, como é que vocês imaginam o paraíso? O que é paraíso para vocês? Alguns vão pensar num campo gramado, com um coelhinho branco pulando, com uma margarida e uma flor ali em cima. Outros vão imaginar uma fábrica de sucrilhos. Outros vão imaginar uma praia tomando água de coco, numa rede, embaixo de um coqueiro. Cada um vai ter uma ideia diferente do paraíso. Por isso que a gente pensa sempre, o que é o paraíso para nós? Então vamos lá. Na morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos estão desligados das coisas terrestres, o desprendimento é quase completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual. A alma desprende-se do corpo, prende-se ao corpo apenas por um laço tão frágil que este se rompe facilmente com o último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, sentindo-se feliz por ter se livrado dele. Para esse espírito, a perturbação é quase nula. Não é mais que um momento de sono pacífico, do qual ele sai com uma indizível impressão de felicidade e de esperança. No homem materialista e sensual, aquele que viveu mais pelo corpo que pelo espírito, para quem a vida espiritual não é nada, nem sequer uma realidade, nem seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria, nada veio afrouxá-los durante a vida. Na proximidade da morte, o desprendimento também se opera gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são um indício da luta que o espírito enfrenta, porquanto às vezes ele quer romper os laços que lhe resistem, e em outras vezes agarra-se ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente parte por parte. Então a gente viu aqui a diferença daquele homem desmaterializado e a diferença do homem apegado ao corpo físico, que é mais doloroso, mais violento, é mais agressivo esse processo. O espírito mais se apega à vida corporal, quanto menos vê além dela. Ele sente que a vida lhe escapa e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o arrasta, ele resiste com todas as suas forças e pode, dessa forma, prolongar a luta durante dias, semanas, meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a lucidez, e a perturbação começou muito tempo antes da morte, mas nem por isso ele sofre menos. A indefinição em que se encontra, a incerteza sobre o que lhe acontecerá, juntam-se às suas angústias. A morte chega e tudo não se acabou. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se é vida material ou espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito tenham se rompido.
A morte deu um fim à doença efetiva, porém não deteve as consequências. Enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito sente suas impressões e sofre com isso. É o caso do coma, o desprendimento da alma antes da morte do corpo. O coma é uma situação interessante, Oliveira, porque o fato de você olhar o indivíduo num estado inconsciente não significa que o espírito esteja num estado pacífico. Richard Simonetti, num livro chamado Quem Tem Medo da Morte, ele fala para nós de um modo, vai com Deus, Miriam, bom trabalho. Ele fala de um modo muito interessante, uma situação em que tem pessoas que morrem, ou que desencarnam, né, durante a noite, dormindo. E aí então a gente diz assim, poxa vida, aquela pessoa era tão tranquila, ela morreu como um passarinho. Só que nós nunca sabemos qual é o seu estado moral. Muitas vezes ela estava naquele estado de sono, mas estava morrendo de medo, cheio de culpa, cheio de preocupação, cheio de apego. Então fisicamente ela teve uma morte tranquila, mas muitas vezes o espírito continua vinculado ao seu corpo físico, não querendo desencarnar. André Luiz faz um relato num dos seus livros de um espírito que estava vivendo já uma situação em que seu corpo físico já estava em falência múltipla. Ou seja, órgãos importantes estavam falindo. E o espírito, o indivíduo, ainda que naquele estado de confusão, ele queria se levantar e ir para casa para resolver os problemas que ele tinha com a esposa. E aí então aqueles que trabalhavam, porque embora ele fosse um espírito que vivesse dificuldades no seu desprendimento, ele era uma pessoa boa. E ele tinha conquistas, méritos, para que pudesse receber assistência do plano espiritual. Então os espíritos fizeram o quê? Aplicaram nele passes magnéticos para que ele entrasse num estado de sono, de inconsciência, e nesse estado ele facilitasse o desprendimento dele. Então você ver uma pessoa em coma, uma pessoa adormecida, não significa que o espírito tenha paz, perdoe a redundância, né? Paz de espírito. Agora, se é uma pessoa de bem que passa por essa doença e entra num estado de coma, a gente já pode deduzir, como o próprio Raul Teixeira fala sobre isso, que é palestrante, escritor e médium, né? Ele diz que tal vida, tal morte. Quer dizer, a vida que você tem vai ser exatamente um reflexo da morte que você terá. Então não é o estado físico da pessoa. Muitas vezes ele pode ficar durante meses no estado de coma e durante esses meses virá viver assim aquele pesadelo que nunca termina. E muitas vezes ele pode desencarnar, entrar em coma num dia, e ele se desprende por merecimento, e o seu corpo continua vivo por mais alguns dias. E aí nesse caso, a gente tem que é uma prova tanto para o espírito, como uma prova principalmente para a família. A família que sofre, aquele ente querido que não desperta, todos os transtornos para poder dar valor à vida novamente. Então cada situação é muito particular. Né? Então não é o corpo físico. Nós temos pessoas de bem, por exemplo, que desencarnam violentamente. E antes mesmo de desencarnar, o seu perispírito já foi desconectado. E nós temos pessoas egoístas que também desencarnam num acidente. E mesmo o seu corpo físico estando morto, o corpo físico continua ligado a ele. Cada situação é uma situação, depende daquilo que a pessoa viveu em vida, moralmente, para poder refletir durante a sua morte. E continua para nós aqui. Tá. Estamos na 11 já, falta pouco. Só chegar a 14 a gente termina. A 15. Bem diferente é a posição do espírito que não é materialista, mesmo nas doenças mais cruéis. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito frágeis, rompem-se sem nenhum abalo, pois sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento e algumas vezes mesmo em realidade, faz com que encare a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí lhe vem uma calma moral e uma resignação que aliviam o sofrimento. Após a morte, mesmo esses laços sendo rompidos, nesse momento, nenhuma reação dolorosa o atinge. Ao seu despertar, ele se sente livre, disposto, desembaraçado de um grande peso, e muito feliz por não sofrer mais. Isso não significa que ele vai esquecer as pessoas que ele gostava, que ele vai esquecer os trabalhos que ele realizava, principalmente se for trabalho vinculado a pessoas, a que ele dava atenção. Então ele vai levando saudade, mas ele vai aceitando essa viagem. É aquele que durante a viagem, que eu falei para vocês que ele vai para algum lugar, ele fala assim, olha, eu gostaria muito de ficar com meus entes queridos, mas eu sei que eu tenho que ir. Então ele embarca com tranquilidade, se senta no banco, afivela seu cinto e espera decorar. E chora, muitas vezes, a saudade dos entes que deixou, mas aceita a sua transformação, porque ele já vê o mundo espiritual como algo que para ele é necessário e também benéfico. Né? Na morte violenta,
as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode ocasionar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, subitamente é interrompida. O desprendimento do perispírito só começa após a sua morte. Nesse caso são as mortes violentas, né? E nesse caso, como em outros, não pode se realizar instantaneamente. O espírito, colhido de súbito, está como atordoado, mas percebendo o que pensa, ele acredita que ainda está vivo, e essa ilusão dura até que compreenda a sua situação. Aí, nesse caso, depende daqueles que esclarecem, da assistência espiritual que ele recebe. Ele de repente se vê diferente, ele fala assim, aí vem um espírito e diz para ele, olha, nós viemos aqui porque chegou a hora de você voltar para o mundo espiritual. E ele vai dizer, então eu vou porque eu aceito essa condição. Agora, pode acontecer de um espírito cair nessa condição e alguém chegar para ele e falar assim, olha, eu vim aqui dizer que você morreu. E ele pode então sair correndo. Ele pode se apegar ao seu corpo físico. Tem situações em que tem espíritos que têm medo de espíritos. Ele vai gritar, eu não morri, eu não quero, eu não morri, e vai viver durante um tempo até que o esclarecimento venha a ele. É uma situação cômica, mas ao mesmo tempo extremamente dramática para esses espíritos, que fogem de uma realidade que eles acreditam ser um pesadelo. E isso pode durar, como Kardec colocou, dias, semanas, meses e até mesmo anos de um espírito que vive nessa perturbação. No livro Céu e Inferno, ele relata um espírito que viveu durante 2 séculos e meio nessa condição, até que ele foi então auxiliado pela evocação e a participação numa reunião mediúnica, que ele foi gradualmente se esclarecendo. Ele tinha sido um assassino no século XVII, né, que é o assassino de Caustaledo-Arry, que é lá nos Criminosos Arrependidos, no capítulo aqui do livro O Céu e o Inferno. E continua. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde o seu corpo fluídico com o seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Aquela história dos filmes que a gente viu, que um espírito para em frente ao seu corpo físico, vocês devem se lembrar do filme Ghost. Naquele momento em que o personagem Sam estava ali saindo do teatro com a Molly, e aí então veio aquele assaltante e depois deu uma facada nele e ele caiu. E ele correu atrás do assaltante. Quando ele voltou, ele viu seu corpo físico. Ele não entendeu de imediato o que estava acontecendo. Então aquele filme, embora seja uma ficção, ele traz nesse momento uma representação muito, muito interessante em comparação com isso que Kardec descreve para nós. Quando o espírito começa a se tocar, ele fala assim, mas como assim? Eu estou sentindo meu corpo. Como é que esse pode ser meu corpo? E aí então ele sai meio desorientado, completamente assim, às vezes até alucinado, dependendo da condição moral em que ele se encontra. Esse estado oferece uma variedade infinita de nuances, segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desprendimento antecipado do qual a morte, mesmo a mais súbita, nada mais faz que apresentar a realização. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e para alguns nada tem de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa. O corpo, estando ligado ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma que experimenta grandes sofrimentos. O estado do espírito no momento da morte pode-se assim resumir: quanto mais lento o desprendimento, quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. A rapidez do desprendimento está em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito que não é materialista, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de qualquer sofrimento, do qual o despertar é pleno de suavidade. Para trabalhar sua depuração, reprimir suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver as vantagens dessas ações no futuro. Para identificar-se com a vida futura, dirigir-lhe suas aspirações e preferir esta vida à terrestre, é preciso não somente crer nela, mas compreendê-la. É preciso representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas,
O Espiritismo é aquela que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inquebrantável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque recorre ao seu discernimento. A vida futura é uma realidade que se desenrola continuamente aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode existir em sua alma. A vida corporal, tão limitada diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida, para ele desaparece. Daí a pouca atenção que dá aos incidentes do caminho e a sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim ocorre o primeiro desprendimento parcial, que facilita a passagem desta vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo que o limiar é transposto, ele se reconhece, nada lhe é estranho, ele compreende a sua situação. O Espiritismo não é, seguramente, indispensável para esse resultado. Também não tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições pelas quais coloca o espírito para que ele compreenda a necessidade de se melhorar. Além disso, ele dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos, no momento em que eles deixam o seu invólucro terrestre, e de reduzir o tempo de perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação, conduzida com sabedoria e prudência, e com palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a se reconhecer mais cedo. Se ele está sofrendo, deve-se estimulá-lo ao arrependimento, que só pode abreviar os sofrimentos. Então, meus amigos, está aqui, né? Fizemos aqui uma passagem rápida pelos relatos que Kardec trouxe para nós a respeito do momento da passagem, do momento da morte, né? E através não apenas daquilo que ele observou, mas principalmente daquilo que os espíritos trouxeram como resultado, né, dos contatos que ele estabeleceu com o mundo espiritual. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o livro Céu e Inferno, na segunda parte, partindo desse primeiro capítulo e depois nas entrevistas, nós temos ali 65 entrevistas, se eu não me engano, sobre os mais variados espíritos, sobre as mais variadas condições, relatando aquilo que viveu no seu retorno ao mundo espiritual e no seu desenvolvimento nesse novo ambiente. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o livro Céu e Inferno é para nós uma grande referência. No próximo domingo nós vamos estudar então, né, quem será que será um outro colega que virá aqui fazer a escala, vai falar sobre a perturbação no plano espiritual. Então a gente viu que o espírito pode demorar mais ou menos tempo para poder se desprender. Mas o que acontece depois que ele se desprende? Como é o seu despertar no plano espiritual? O que ele vê, o que ele sente, o que ele pensa no momento em que ele acorda, né, em que ele desperta para essa nova realidade? Esse estado de perturbação vai ser o tema do nosso próximo estudo semana que vem. Tá? Então fechamos por aqui o nosso trabalho de hoje, né, esperando que, apesar de rápido, né, para quem não me conhece sabe, para quem me conhece sabe que eu falo muito rápido, então eu espero que mesmo falando rápido a gente tenha conseguido passar para vocês aqui um pouquinho, né, desse tema, lembrando sempre que o ESD é para nós, esse estudo sistematizado, não estou, Dudu, esse ESD ele é para nós apenas um início, né, uma pincelada, um leve contato com esses temas que a doutrina aborda. Depois nós temos na própria codificação e em várias outras obras, né, muitos outros temas, né, e muitos mais informações para nos aprofundarmos, tá bom? Então esse é o nosso estudo de hoje, tá? Fechando por aqui, eu já vou aproveitar e fazer aqui a nossa prece de encerramento. Eu convido todos vocês a unirem, né, em pensamento, a entrarem em sintonia com os nossos amigos espirituais. Ah, tá gravado? Ah, beleza, então, tá gravado, Dudu, a Mana fez então. Então fechamos por aqui, né, em agradecimento a esse momento tão especial, que é o momento de estudo, que é o momento de nós conhecermos um pouco mais aquilo que o plano espiritual pode nos oferecer em termos de informação, e porque sabemos que todas essas informações afetarão o nosso modo de viver hoje, afetarão essa nossa realidade.
Então agradecemos a Deus para que, né, tenhamos cada vez mais espaços como esse para discutirmos, para debatermos, para nos esclarecermos a respeito da nossa realidade, não importa em qual plano estejamos, e que principalmente que utilizemos esse conhecimento para reformular a vida que temos hoje. Temos capacidade, conhecimento e entendimento para que essa nossa vida atual, né, seja repleta, banhada de tranquilidade, para que nos desprendamos desse mundo tão sofrido que nós vivemos hoje, né, cujo sofrimento é causado exatamente por esse nosso apego, por essas nossas aflições. Que Deus nos abençoe a todos, meus amigos, que tenhamos todos um excelente final de domingo. Aproveitem os estudos que continuarão sendo feitos aqui no Pautalk em outras salas, né, salas de estudos.